Abra a palavra do Senhor, abra a palavra do Senhor em Tiago capítulo 3. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Integridade. Qual o nome? Qual o nome? Integridade, a prova da nossa fé. Então, hoje é a quarta mensagem que nós estamos trazendo sobre a carta de Tiago. E eu orei realmente pensando se eu mudaria a ordem por causa da ceia, mas aí Deus disse, eu te dei uma direção. Não faz sentido porque a ceia você mudar a direção. Falei, valeu Deus, obrigado aí. Então, a gente vai seguir normalmente com a nossa série. Tiago, capítulo 3 é a reflexão dessa manhã. Amém? Tiago, capítulo 3. Tiago capítulo 3, então nós vamos hoje para a quarta mensagem dessa série. Eu quero ser bem breve, quero ser bem objetivo, Deus já falou bastante conosco aqui hoje. Então vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Vou ler de novo esse texto. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma mesma boca, mudou a página aqui, eu perdi a leitura. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira pode produzir figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Essa é a direção, essa é a porção das Escrituras que está reservada para nós. Essa é a progressão natural que o Senhor está falando conosco. Pai, que a Tua palavra nessa manhã venha ao encontro dos nossos corações. Como o Senhor já está falando conosco, desde o momento que abrimos nossos olhos, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Ah, Senhor, esse dia lindo, mostra a Tua graça, o Teu cuidado, esse céu maravilhoso. Ah, Deus, isso tudo é obra das Tuas mãos.
Desde que chegamos nesse lugar, a comunhão revela a palavra do Senhor, os louvores falam do Senhor, as orações, a contribuição, a generosidade, por meio de tudo isso o Senhor está falando conosco. Mas agora, Deus, também fala conosco diretamente por meio da tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz, poderosa, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, pela palavra, como uma lanterna que consegue identificar aquilo que está, meu Pai, oculto nos lugares escondidos. Vem com a tua palavra nessa manhã, examina-nos em nome de Jesus e leva-nos, Senhor, ao centro da tua vontade. Corrige a nossa rota se necessário, para que possamos viver no centro da tua vontade. E que a tua palavra nessa manhã, Senhor, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. O capítulo 1 de Tiago nos ensinou que uma vida só de ouvir a palavra, uma fé que só ouve a palavra e não a coloca em prática, não representa um cristianismo verdadeiro. Tiago nos disse que é necessário ouvir e praticar. Apenas lembrando, desde o início temos repetido, a essência da carta é sobre a incoerência entre a declaração de fé que eu tenho e a vida que eu vivo. Uma das coisas que Tiago está falando nessa carta é que não deve ser assim. Nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. E quando eu digo pregar, eu não estou falando apenas de quem prega a palavra. Eu estou dizendo de cristãos. A nossa vida prega. Você pode dizer isso comigo? A minha vida prega. Todos os dias a sua vida está pregando algo. Então no capítulo 1, Tiago nos ensina que uma fé que apenas ouve não é o cristianismo verdadeiro. No capítulo 2, ele continua com essa perspectiva. Se no capítulo 1 ele está dizendo, Wellington, não dá para você ser só um ouvinte. No capítulo 2 ele está dizendo, não basta, Wellington, você dizer que tem fé. Até os demônios têm fé. Até os demônios creem que Deus é Deus. Os demônios são as pessoas. Veja que não há ateísmo no meio dos demônios. Quando Jesus chegava, os demônios já sabiam, filho de Davi, tu já veio me atentar. Então no capítulo 1 ele diz, não podemos ouvir e não praticar. No capítulo 2 ele diz, não dá para você dizer que tem fé e as suas obras serem mortas. Ele traz um exemplo real, ele diz, imagine que chegue uma pessoa que está com fome. Imagine que chegue uma pessoa que está com frio. E você podendo fazer algo, você diz, poderoso, Pai eterno, excelso, que o calor do Espírito Santo aqueça esse irmão, que o maná, que aí a gente fica bem espiritual, né? Que o maná encha, e você não tira 10 conto para dar para o irmão comprar um pão com mortadela? Tiago disse, essa fé é um cadáver bem vestido. Eu já celebrei muitos, participei de muitas cerimônias fúnebres, muitas. É doído, irmãos, talvez um dos trabalhos mais difíceis de um pastor. Eu já participei de cerimônias que eu tive que ir lá levar a palavra, para pais que perderam um filho, um bebê, imagina um bebê de 3 meses ali, dentro daquele caixão, uma roupinha linda, bem vestido. E eu fico assim, Deus, o que eu vou falar? Imagina aquele cadáver. A mãe vem, chora. A lágrima cai naquele bebê. Ele não sente mais. O pai vem, passa a mão. Mas ele não sente mais, é um cadáver. Tiago usa essa realidade para dizer que uma fé sem obras não passa de um cadáver bem vestido. Agora no capítulo 3,
ele traz uma terceira realidade para demonstrar nossa integridade, o nosso cristianismo, a nossa conversão. A terceira lição que Tiago nos ensina, no capítulo 3, é que as nossas palavras, elas são o alto-falante, o megafone do nosso coração. As nossas palavras vão revelar quem nós somos, se o nosso coração foi ou não regenerado. O que sai das nossas palavras é muito mais do que comportamento, é muito mais do que temperamento, é uma radiografia espiritual do nosso coração. Tem gente que fala, não pastor, mas eu falo mesmo, como se fosse bonito, eu falo mesmo, o que vem na minha mente eu falo, isso é feio. Isso é feio. Não existe o 11º mandamento, tudo o que pensais, falarás. Não tem, irmão. Na verdade, a Bíblia diz que falar demais é símbolo de tolice. Inclusive, Provérbios diz que quem fala demais dá bom dia. Dá não, irmão, isso não é bíblico não, irmão. Eu induzi vocês, eu peço perdão. Está na Bíblia ou está amarrado? Essa foi boa. Mas escute o que diz Provérbios 10:19. Escute. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. No muito falar, não falta o quê? Se você fala demais, você está ferindo um monte de gente pelo caminho. Você está deixando vários feridos pelo caminho. Achando que é bonito. Não é, irmãos. Então, Tiago, aqui, vai nos ensinar que as nossas palavras, elas são um importante indicador da nossa vida espiritual. Isso aqui tem tudo a ver com salvação. Não é só temperamento. Não é só personalidade. Veja que o capítulo começa, Tiago falando, olha, muitos de vocês não queiram ser mestres, sabemos que seremos julgados com mais rigor. Eu estar aqui falando é um ato de muita responsabilidade. É tipo aquele texto que diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Muitos naquela época queriam ser mestres, porque os rabinos tinham uma posição de honra, tinham uma posição de proeminência. Então muitos que estavam se convertendo estavam querendo ser mestres, estavam querendo ensinar outros. Eles queriam ensinar os outros, mas não dominavam a própria língua. E Tiago vem e fala assim, olha, cuidado, para você não colocar sobre os seus ombros uma responsabilidade maior do que você consegue suportar. Cuidado, as palavras, elas têm um impacto muito grande na nossa vida e na vida das pessoas. Então o texto começa exatamente nos trazendo que o controle da nossa língua indica o nível da nossa espiritualidade. Você pode repetir isso? O controle da minha língua revela o nível da minha espiritualidade. É importante destacar que, embora a gente esteja falando aqui de palavra, no contexto atual, isso se aplica para o que eu falo, para o que eu digito, para o direct, para o Instagram, se aplica em tudo aquilo por meio do qual eu compartilho uma mensagem. Então, Tiago está dizendo, meus amigos, que um dos termômetros que nós devemos utilizar para medir a nossa espiritualidade são o conteúdo das nossas palavras. Ele diz, olha, cuidado com isso. Cuidado com o que vocês estão fazendo com as palavras.
Ele diz, olha, porque todos, é interessante que o versículo 1 começa falando dos mestres. E aí a gente poderia dizer assim, Bruno, mas eu não estou numa posição de mestre. Aí o versículo 2 ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aí ele chama todo mundo para participar da conversa. Aplica-se para todos nós. Ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Agora escute o que está escrito no verso 2, de Tiago 3. Todos tropeçamos em muitas coisas, entretanto, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo, é o verso 2. É o verso 2, Davi. Obrigado, meu filho. Olha o que está escrito ali, irmão. Se alguém não tropeça no, é o quê? Você está entendendo o que Tiago está falando? Do nível, da importância que as nossas palavras têm, Lando, na nossa espiritualidade? Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. A pergunta então que fica é, como estão as nossas palavras? O que está saindo dos nossos lábios? O que está saindo dos nossos dedos digitados? O que estamos colocando nos directs da vida? O que falamos nas conversas criptografadas? O que falamos naquelas conversas que começam assim, ó, eu vou te falar, mas não conta para ninguém não. Eu vou te contar aqui, mas é só para nós orar. Irmãos, e muitas reputações têm sido assassinadas. Pela mesma boca que ora, pela mesma boca que prega, pela mesma boca que adora. Isso é uma incoerência. Tiago está dizendo, Deus não se impressiona com as nossas declarações. Deus, Ele está atento ao que está no nosso coração. Se o varão, se a pessoa não tropeça no falar, ele é perfeito. Ele está dizendo, o controle da língua é uma marca de maturidade. Você pode dizer isso comigo? O controle da língua é uma marca de maturidade. E aí ele traz duas ilustrações. Ele diz, olha, nós colocamos freio na boca do cavalo. Tem cavalo que pesa mais de 1 tonelada. E um pequeno freio na boca do cavalo é capaz de dominar aquela fera. O que ele está dizendo? Que se nós não conseguirmos dominar nossas palavras, nós não vamos dominar nada. Se não formos capazes de dominar uma palavra, não, mas é porque eu penso e falo. Ele está dizendo, Deus não pode confiar mais a você. Se você não consegue dominar uma palavra, você vai dominar o quê? É isso que ele está nos ensinando, meus amigos. Nós colocamos um freio na boca dos cavalos e por meio daquele freio, a pessoa que está no cavalo domina tudo. Está falando de controle, mas ele usa ainda uma expressão, uma hipérbole, que é uma realidade, mas parece algo exagerado. Ele diz, imagine um grande navio. Imagine aí um grande navio. Imaginou, Fred? Um grande navio? Grande. Ele diz, esse imenso navio é dirigido por um pequeno leme. Pensa, o navio no meio do oceano, ondas, ventos, tempestades, e aquele pequeno leme, Ayla, consegue dirigir todo aquele navio. O que ele está dizendo? Que as nossas palavras, elas vão dirigir toda a nossa existência. É por isso que Provérbios 18, versos 20 em diante, ele diz, o poder da vida e da morte está na força da palavra. O ditado popular que tem fundamento bíblico, a palavra tem, as minhas palavras podem gerar vida, ou as minhas palavras podem matar. E elas vão dar curso para a minha vida. As palavras estão construindo um caminho no qual eu mesmo vou passar. Então nessa manhã, é o que a Teca disse, é um autoexame.
Nessa manhã Deus está nos chamando a olhar para as nossas palavras, meus amigos. As nossas palavras não são neutras. Elas estão revelando como que está a nossa saúde espiritual. Ah, pastor, mas aí vem aquelas discussões. Eu estou dentro de igreja há 27 anos, já ouvi isso. Muitas vezes quando liderava jovens e homens e mulheres, só não liderei mulheres, né? Mas já lideramos quase tudo aí juntos, já lideramos tudo na igreja. Ah, pastor, mas eu falo um palavrão. Ah, pastor, eu falo uma piada imoral, mas é só brincadeira mesmo. A Bíblia diz que não é. Culturalmente, pode ser. Mas se nós somos cristãos, o que nos guia não é a cultura, é a palavra de Deus. Então, culturalmente, se toda hora na minha boca é um borra, filho da Xuxa, vai comer chuchu. E hoje tem jogo, hein, irmãos? Essa é uma boa palavra para o jogo. Irmãos do céu, um dia desse eu fui assistir um jogo. E olha, irmãos, vocês me conhecem. Se tem uma coisa que eu não procuro ser, é mostrar algo mais do que a minha vida. Sabe? Mas eu tenho procurado viver com integridade. Eu tenho procurado viver com verdade. De não ser uma farsa. Está aqui minha esposa, meu filho. Minha filha está por aí. Cara, eu não quero que ele fique assim, nossa, o meu pai é o potentoso sumo sacerdote desse lar. Não. É um homem comum tentando servir a Deus. Mas eu tenho tentado, irmãos. Está aí o Gustavo, tem 21 anos, vai fazer. Você já me viu falar palavrão? Porque não é conveniente para quem se converteu. É simples assim, irmão. Não, mas é porque... Não, se você está com esse tipo de palavra na sua boca, brincadeiras imorais, brincadeira de duplo sentido, o termômetro está dizendo que você está com febre. Febre mesmo, de 39. Isso aqui é só uma piada interna. Alguns vão entender. Febre. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é normal. Aí eu fui para o jogo de futebol. Quem é que está aqui? É o Bruno? É, né? Bruno. É, né? Bruno. A Luísa aqui também. Eu fui para o jogo de futebol, Bruno. Aí estou lá, torcendo para o Gamão. Gamão é top, gente. Gamão devia estar na Copa. Irmãos, tinha um grupo crente lá atrás de mim assim. E é interessante que no futebol vai de 8 a 80, é tipo a questão do Casimiro. Você já pediu perdão para o Casimiro? Hoje é uma manhã propícia. Fica a dica aí. Sai daí, Kombi. Sai daí, não sei o quê. Aí o cara faz o gol. É mito! Herói! Somos todo Casimiro. E Tiago está falando, eu acho que vocês são incoerentes. Né, Gustavo? Gustavo não, Gustavo ele desde o início falou, isso aí não me convence. Foi bem, você foi coerente, é verdade. Mas eu pedi perdão para o Casimiro também, viu, irmão? Só para falar. Mas, irmãos, cara, o juiz errava um negócio, eu não fazia o que os irmãos queriam. Irmão, você não tem noção, não. Os nomes, até a 4ª geração do juiz foi amaldiçoada. Estou falando sério, diante de Deus isso aqui não é ilustração e piada gospel. Estou falando de uma realidade. E xinga a mãe, e xinga o filho, e manda tomar coisa, e manda comer coisa, e... Aí eu estava aqui torcendo pro Gamão. E ouvindo, eu falei assim, eu tenho certeza que não é o grupo evangélico. Não é a bancada evangélica. Eu tenho certeza, Gustavo, que é os do mundo de cá com os do mundo de cá. Os evangélicos vão estar assim. Claro que não, né, irmão? A gente torce também. E grita e tal, mas por que precisa xingar? Por que precisa? Aí teve uma hora que o negócio pegou mesmo, Fred. O juiz não apitou o que eles queriam lá.
irmão, e vai tomar chuchu, e vai tomar chuchu. Aí eu falei, mas quando eu olho, irmão, tudo os evangélicos. E me deu vergonha. Sinceramente. E eu estou falando isso aqui com temor. Me deu vergonha da incoerência. Aí essa mesma boca que está produzindo isso, daqui a pouco vai dizer assim, eu posso te evangelizar? Isso é a maior incoerência que existe. É o que Tiago está dizendo. O complemento que nós vamos chegar, e eu já vou dar o spoiler, Tiago está dizendo, isso é antinatural. Se eu pegar aqui essa uva, e eu disser para você que eu colhi essa uva num pé de banana, você vai dizer o que para mim? Hã? Tá louco? Ó, Wellington, você tá louco. Fala, não, eu fui lá, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Estava lá aquele cacho de banana e na ponta tinha uma uva. Aí eu fui e colhi. Falei, não, você está mentindo. Está entendendo, Alisson? Você está mentindo. Porque o que você está falando vai contra a essência. É esse nível de contradição que a gente vive quando a gente diz que serve a Deus e as nossas palavras dizem outra coisa. As pessoas olham para a gente e dizem, vocês são loucos. Vocês são loucos. Você está dizendo que essa uva saiu de um pé de bananeira? Não. É isso que Tiago está querendo fazer a gente refletir nessa manhã, Tiago, seu xará. Quando as nossas palavras, irmãos, estão demonstrando que o nosso coração está adoecido. As palavras são o megafone do coração. Você pode dizer isso, as palavras? São o megafone do coração. Jesus disse isso, Tiago só está replicando o que Jesus disse, porque a boca fala. Porque a boca fala, André, do que o coração está cheio. Puxa, foi mal. Eu não queria falar. Não, tudo bem, às vezes até a gente no impulso fala o que não deve, mas uma coisa é revelada. Esse foi mal está demonstrando que a fonte está contaminada. Então, nessa manhã, a reflexão para todos nós aqui. Como estão nossas palavras? Quantos filhos estão destruídos por causa das nossas palavras? Você é um burro. Você é uma burra. Você não vale nada. Você não vai dar nada na vida. Eu não queria que você nascesse. Você é um acidente na minha vida. Quantas reputações são destruídas com mentiras. Quantos casamentos são desfeitos com palavras duras. Igrejas são divididas por causa de mentiras, de palavras. Casamentos, famílias, histórias, tudo, irmão, por causa de palavras. Que Tiago continua dizendo que a língua é como uma fagulha minúscula, mas que pode tocar fogo em uma floresta inteira. Uma fagulha. Você ficou sabendo, Ayla? Você ficou sabendo? Eu vou te contar aqui, falando baixinho como se o Espírito Santo não ouvisse. Eu vou te contar aqui, mas é só entre nós, hein? Para quê? Que intuito tem isso, irmãos? Quantas pessoas estão destruídas por causa das nossas palavras? E eu quero te ensinar um exercício nessa manhã, antes de eu ir para a conclusão. Existem 5 portões de ouro. Quantos? 5 portões de ouro que as nossas palavras devem passar. Se ela passar pelos 5, fala. Se um travar, você não fala. Tudo bem? 5 portões de ouro. Você vai evitar machucar muita gente. E eu também. Então primeiro portão, antes de eu falar, é assim: é verdade? O que eu estou querendo falar, é verdade?
Ou é algo que eu ouvi, do que eu ouvi, do que eu ouvi, do que alguém acha que ouviu? Então primeiro portão, qual é? Me ajuda, é? É verdade. Aí você fala, é verdade. Passou pelo primeiro portão. Vamos para o segundo portão. O segundo portão é necessário, ou pelo menos conveniente falar? Opa, porque nem tudo que é verdade, Bruno, é necessário falar. Tem coisas que, a maioria das coisas são verdade, mas não são necessárias falar. Às vezes não é necessário e nem mesmo conveniente. É conveniente falar? Pastor, é verdade e é necessário falar. Tá bom, vamos seguir. A terceira, glorifica a Deus falar? Edifica alguém? Alguém vai ser glorificado com isso? Deus vai ser glorificado com isso? Veja, irmãos, que são exercícios simples. Eu, como pastor, estou falando para vocês. Eu estou dentro de igreja tem 27 anos. E não foi uma, nem duas, nem três pessoas que eu já vi destruídas por causa de palavras. E você acha que eu estou falando aqui, eu não já falei muita coisa do qual me arrependo? A palavra é como uma flecha lançada, irmão, ó. Lançou, não tem como você ir correndo atrás e pegar de volta. Ela vai acertar o alvo, ela vai ferir. Qual é o primeiro portão? É verdade. Qual é o segundo portão? É necessário. É conveniente. Terceiro, que eu disse, glorifica a Deus. Edifica alguém. Outro portão, anota, é amável. Ou seja, compartilhar isso, eu estou demonstrando amor a Deus e ao próximo? E o último, baseado na regra de ouro que Jesus deixou em Mateus 7,12. Tudo que você quer que o outro faça, faça você. Você gostaria de estar no lugar dessa pessoa? De quem você vai compartilhar isso? Pronto. Passa pelo portão. Travou um, não fala. Irmão, se nós fizéssemos esse simples exercício, quantas pessoas a menos estariam feridas? Então, nessa manhã, Tiago está nos trazendo a reflexão. As palavras revelam o que está no nosso coração. E ele diz, olha, a língua é minúscula, mas causa grandes estragos. Eu até anotei aqui, influenciado por um negócio que tinha de manhã, pequenas empresas, grandes negócios, né? Aí eu coloquei aqui, pequenas palavras, grandes estragos. Porque uma fagulha destrói uma cidade inteira, meu amigo Gonçalo. Uma cidade inteira. Então nessa manhã, amigos, é para a gente sair daqui e falar assim, como estão minhas palavras? Elas são o termômetro da minha espiritualidade. É isso que Tiago está nos ensinando nessa manhã. Ele está dizendo, uma pequena fagulha, e aí ele vem comparando com o freio, comparando com o leme, comparando com a fagulha, depois ele fala que é um fogo. Agora aqui, antes de eu ir para a conclusão, escute. Tem um texto, deixa eu pegar o texto para eu não citar errado, porque esse texto é muito forte, eu acho que é o verso 6. Verso 6, coloca o verso 6 para mim, por favor. Ora, olha o que ele diz agora, a língua é o quê? Pensa aí quando algo pega fogo, como é? É destruidor, é ou não é? É incontrolável normalmente. Os danos muitas vezes são irreparáveis. E aí, deixa eu falar algo para você, algo que eu tenho percebido nesses anos de caminhada cristã. Eu já passei isso algumas vezes, talvez você também. Muitas vezes a pessoa vem e te fere com palavras. É o fogo. Te desrespeita, mente, engana, fala o que não deve. A gente se fere porque o fogo causa estragos. Só que biblicamente nós devemos, Dani, perdoar. Nós devemos
Inclusive todos nós que estamos aqui, se alguém te falou uma palavra, essa é uma manhã de perdão. Amém? Perdão. Mas entenda bem, muitas pessoas não entendem que essas palavras, como fogo, saem destruindo tudo. Então eu já tive que viver isso. A pessoa fala um monte de coisa, não tem nenhum cuidado, não é um ato, é um hábito. Não foi um erro, um incidente, é um padrão de falar mal, de difamar, de caluniar, de destruir a reputação, pastor Emerson, do outro. Como cristão, eu sou obrigado a perdoar. Sim ou não? Sou obrigado a perdoar. 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, ilimitadas vezes. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, nós temos que entender que o perdão liberado não significa necessariamente o mesmo acesso reconquistado. Porque respeito é um alicerce. Respeito não é um detalhe. Então, muitas vezes eu tive que fazer isso. Eu perdoo. Eu não vou ficar com vingança com a pessoa. Mas às vezes a gente não vai ter como mais ter o mesmo acesso na vida. Porque o fogo sai destruindo tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que ele está dizendo. O fogo, a língua é um fogo, mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o quê? Avança, por gentileza. E não só põe em chamas toda a carreira, sua vida vai sendo mudada por causa disso. Volta lá, por favor, meu filho. Isso, obrigado. Olha lá. Não só põe em chama, agora aquele final ali que é perigoso. Não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é o quê? Hã? É duro ou não é ler isso aí? Você conseguiu entender o que o Tiago está dizendo aí? Ele está dizendo que quando a minha língua está sendo usada para mentir, caluniar, fofocar, difamar, ele está dizendo que a minha língua está sendo um agente do inferno. Nossa, pastor, é o apóstolo Tiago que está nos ensinando aí, o irmão de Jesus. Ele está dizendo que nós estamos sendo agentes, irmãos, do diabo. Ah, pastor, eu não adulterei, eu não roubei, eu não matei, tô on. E a mentira não é pecado mais não? E as mentirinhas evangélicas? Do atraso, da escala desmarcada, da doença que não existe, da dor que está de 0 a 10, está meio, a gente fala que está 9 para não participar. Isso é mentira, irmão, isso é pecado. E tem que ser dito, irmãos, tem que ser dito. Eu não vou trazer ninguém nessa igreja para falar isso que eu estou falando, eu sou o pastor dessa igreja. Mentira continua sendo pecado. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Eu estou sendo um colado de Satanás quando eu estou replicando as mentiras. Vamos terminar. Diga comigo, pequenas palavras, grandes estragos. E aí Tiago traz a última parte da reflexão, que eu até já trouxe. Ele diz: como que de uma mesma fonte pode sair água doce e água salgada? Como que uma figueira pode produzir azeitonas? Tiago aqui está dizendo que é uma incoerência. Eu posso dizer que eu sou espiritual o quanto for. Se você começar a conversar comigo e eu começar, as minhas palavras vão me denunciar. Porque você acha que se eu tiver uma linguagem, se eu tiver uma linguagem mais polida e cuidada, só porque eu estou aqui na igreja, eu sou uma farsa. Quer dizer que se eu for para o futebol, aí baixa uma entidade em mim? Se eu vou assistir um jogo, se eu vou jogar uma sinuca, eu jogo sinuca. A foto, né, Duda? Pega daqui para cima, Duda, por favor. Estou precisando dessa. Deu certo, Duda? Obrigado. É porque ela fica falando que eu faço muita careta.
Meus amigos, como estão nossas palavras? Autoexame. Lembra que a Teca falou aqui no início? A Teca pegou aqui o microfone espontaneamente, por uma direção do Espírito Santo. E ela disse, é para nós fazermos uma autoanálise. Dá uma olhada nas conversas dessa semana, dá uma olhada nos grupos dessa semana, dá uma olhada nas palavras fora do grupo dessa semana, dá uma olhada nos directs dessa semana, dá uma olhada. Vê como é que está, irmãos. Essa palavra aqui não é para nos condenar, não. E Tiago traz uma verdade que todos nós precisamos estar atentos. Deixa eu pegar o texto e aí eu vou para a ceia. Olha o texto, deixa eu achar aqui, que eu acho que é o verso 8. Isso. Olha o que diz o verso 8, a realidade para todos nós. Coloca o verso 8, por favor, minha amiga. Achei que era o Davi. O Davi já está aqui. Valeu, Davi. Verso 8, olha lá. A língua... O que está escrito? A língua... O que está escrito, Leandro? Ninguém é capaz de domar. Aí você falou, pastor, então agora está perdido mesmo. Eu estava até achando que eu ia mudar, mas se eu chego e fala isso, então eu estou... Não. Todo o evangelho vai apontar para isso aqui. Escute, o evangelho aponta para a mudança. Só que quando você se deparar com a mudança que o evangelho te pede, você vai ver que você não dá conta. É por isso que entra a necessidade do Espírito Santo. Nós não conseguiremos domar a língua por nós mesmos. Não adianta aí o senhor colocar um silver tape aqui na minha boca. Porque ele está dizendo, a língua só é o megafone do coração. O que eu preciso então? Não é tentar ficar pensando palavras, não. É a gente reconhecer que o coração precisa ser transformado. E só tem um que muda coração, Cristo por meio do Espírito Santo. Então o que eu e você nessa manhã precisamos é retornar para a fonte. Retornar para a videira verdadeira, voltar para o Espírito Santo, para que ele produza, Joelma, os frutos que nós queremos. Então nessa manhã, esse texto está dizendo, olha, você não vai conseguir mudar a sua língua sem o Espírito Santo. O Hélito falando para mim, você não vai conseguir largar a bebida sem o Espírito Santo. Porque eu era um alcoólatra, já disse isso aqui, e muitas vezes eu acordava, deixa eu sentar aqui que minha perna está doendo, mas fico doido. Muitas vezes eu acordava e eu dizia, não vou beber mais. Eu já disse e repito. E eu não conseguia manter a promessa. Porque eu não consigo domar a minha natureza. Eu só consegui me libertar da bebida no dia que o Espírito Santo me libertou. Eu só consigo me livrar da pornografia com o Espírito Santo. Eu só consigo me livrar da ira com o Espírito Santo, da fofoca com o Espírito Santo, do roubo, do adultério, de todos os pecados, amigos. Nós precisamos do Espírito Santo. Então não adianta nós sairmos daqui e fazermos resoluções pessoais. Eu vou colocar uma fita na minha boca, tal. Não muda. Porque Ezequiel disse que é só Deus que tem capacidade de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então nessa manhã, como está? Ou como estão as suas palavras? Eu quero chamar os irmãos que vão servir a ceia. Já podem vir, por gentileza. O louvor também já pode vir. Podem vir, os irmãos que vão servir a ceia. Eu quero que você, sentado mesmo como você está, enquanto os irmãos se preparam, eu quero que você curve sua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você. Os irmãos vão vir se preparando para a ceia. Curve sua cabeça comigo um momento. Deus, nessa manhã, Pai, a Tua palavra colocou diante de nós uma ressonância que mostra como está nosso coração por meio das palavras que nós estamos produzindo.
Ô Espírito Santo, é o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O homem não consegue se auto-regenerar. Nós precisamos de Ti. Eu apresento a minha vida, porque Tiago disse, todos nós tropeçamos. Ele usa a primeira pessoa do plural, nós. E eu me insiro, Deus, nessa verdade. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que consegue refrear sua língua está caminhando para a maturidade. Espírito Santo, nessa manhã, nós apresentamos as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sonda-nos nessa manhã. Sonda-me nessa manhã. Sonda meu coração, Senhor. Deus, sobre nós que estamos em liderança. Tiago disse, não queiram ser mestres dirigindo outros, porque sobre vocês pesa uma responsabilidade maior. Sonda meu coração, Senhor. Eu não quero, Deus, ser uma farsa. Espírito Santo, por mim mesmo eu não vou dar conta. Nós estamos falando, Senhor, nessa manhã, sobre o termômetro da espiritualidade por meio das palavras. Mas tem pessoas aqui, Deus, que estão enfrentando outras dificuldades. Como a Teca disse, o medo. Outros tipos de vícios, de pecados. Oh Deus, Tu conhece cada homem, cada mulher que está aqui nessa manhã, cada jovem. Ei, irmão, irmã, homem, mulher, jovem, criança, nós só conseguiremos viver à luz da palavra com a ajuda do Espírito Santo. Ei, ministros, líderes, adoradores, vocês precisam, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos ir na força do nosso braço. Espírito Santo, nessa manhã, visita cada coração aqui. Visita cada pessoa. Visita cada homem. Ei, mulher, você às vezes pode pensar, eu não dou conta. Eu não dou conta de controlar. Quando eu vejo, já falei. Não, você vai fazer uma oração, Espírito Santo. Me ajuda com domínio próprio. E nessa semana, a Teca disse, vamos fazer um voto. Vamos fazer um propósito. Eu proponho para você que quer realmente transformar, quer realmente viver algo novo, vamos fazer um voto de jejum nessa manhã. E essa semana eu proponho, eu não vou obrigar ninguém, mas eu me coloco como alguém que também vai fazer. A partir de amanhã, até o próximo sábado, eu proponho que você faça um jejum. Tire uma das alimentações do seu dia. E enquanto você jejua, você vai pedir ao Espírito Santo, me ajuda a matar a minha carne. Quebra o meu orgulho. Muda minhas palavras, muda meu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então peça, Senhor, sonda meu coração nessa manhã. A Teca disse no início que hoje é uma manhã de reconciliação. Muitos aqui precisam voltar. Volta. Volta para a presença. Volta para a intimidade. Volta para a disciplina da oração. Volta para a comunhão. Volta para a palavra. Volta para o grupo de comunhão. Volta. Muitos aqui nessa manhã precisam se reconciliar com a comunhão com Deus. Alguns aqui podem estar afastados.
E hoje Deus te trouxe aqui para dizer: filho, filha, eu amo você. E eu quero que você volte. Essa é uma manhã que você pode voltar para a presença de Deus, se arrepender e já participar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma e beba. O chamado é para você se arrepender nessa manhã e ceiar. Talvez você está aqui nessa manhã e você não está participando de ceia por causa de um erro, de um pecado. Se arrepende nessa manhã e quebra esse ciclo hoje. Saia daqui dessa manhã com uma resolução entre você e Deus, um voto.